Vamos lá, pessoal, retomando a nossa leitura do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos. Agora no nosso terceiro vídeo para este concurso de 2020, vamos iniciar o artigo 13, né? Ainda estamos no título 2, que trata dos órgãos da Câmara. Dentro do capítulo 1, sobre a mesa diretora e os órgãos auxiliares, já trabalhamos a seção 1, que trata da composição e da eleição da mesa diretora, e da seção 2, das atribuições da mesa diretora. Agora vamos trabalhar as seções que tratam do presidente, dos vice-presidentes, dos secretários e da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Me acompanhe. Seção 3, do presidente. Artigo 13. Ao presidente, dentre outras atribuições, compete. É importante saber? É importante saber. As competências, gente, tanto aqui desses membros da mesa diretora quanto das comissões, são assuntos que eu sempre faço mais acelerado. Por quê? Porque são assuntos que a gente na prova pode ler e compreender. Alguns eu vou destacar aqui para você, mas outros é só passando, não precisa se ater tanto nessas competências aqui não, beleza? Vamos lá. Compete ao presidente, inciso 1, representar a Câmara em juízo ou fora dela. Se for defender a Câmara lá, você, por exemplo, olha a glória de Nosso Senhor, passou dentro das vagas. Olha que maravilha. Só que não lhe chamaram dentro dos 4 anos. Ruim isso, né? Você tem direito líquido e certo a entrar com mandado de segurança e pedir a sua entrada. Quem vai representar a Câmara nesse mandado de segurança vai ser o presidente da Câmara, tá? Então, em juízo ou fora dela. Inciso 2, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Então, ele faz a direção. Inciso 3, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. O presidente tem muita força no parlamento, então é um cargo muito disputado, né? Inciso 4, promulgar as resoluções. Essa atividade de promulgação ainda vou falar muito, mas veja, promulgação das resoluções e dos decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou aquelas cujo veto foi rejeitado pelo plenário, desde que não tenham sido promulgados pelo prefeito no prazo previsto na lei orgânica, que é de 48 horas. O prefeito tinha que promulgar, não promulgou, então cabe ao presidente da Câmara. Inciso 5. Assinar autógrafos com pelo menos um dos secretários. Quando for enviar para o prefeito a matéria aprovada, tem que enviar com pelo menos mais assinatura de um secretário também. Acho importante destacar isso. Grifado, vamos para frente. 6. Prestar aos vereadores, bem como a qualquer cidadão, obrigatoriamente dentro de 15 dias, informações sobre qualquer matéria solicitada relativa à Câmara, inclusive parecer, certidões de inteiro teor, permitida a prorrogação por uma única vez a seu pedido e por igual período, em face da complexidade do assunto ou da dificuldade da obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Então pode ser prorrogado. 15 dias tem que prestar informações. Você que está estudando aí a lei de acesso à informação também, tem essa informação lá, né? 7. Fazer publicar os atos da mesa diretora, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. Então, além de promulgar, tem que fazer publicar. Promulgar é dar eficácia ao texto. Olha, é esse texto aqui que vamos ter que cumprir. Publique-o. Aí é a outra etapa, a publicação. Inciso 8. Disponibilizar até o 15º dia útil de cada mês, no sítio eletrônico oficial da Câmara, informações sobre o funcionamento do Poder Legislativo de forma resumida e a relação sucinta de todos os projetos, requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores no mês anterior, além das proposituras em tramitação nas comissões permanentes e especiais, indicando seu número e a data da apresentação. Tem essa obrigação também, até o dia 15º dia útil de cada mês. Inciso 9. Declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei. 10. Requisitar numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais em estabelecimentos oficiais de crédito.
11. Fazer publicar a relação completa dos funcionários do Poder Legislativo, próprios ou cedidos, discriminando o respectivo vencimento. 12. Divulgar mensalmente no órgão de imprensa oficial quadro com o número de funcionários ativos e inativos, licenciados, comissionados e servidores admitidos sob qualquer regime. Tem dispositivos tem regimentos que falam que é anualmente, mas aqui é por mês. Então é importante grifar essa informação. Inciso 13. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. 14. Solicitar intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição do Estado. 15. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. 16. Fazer o relatório anual dos trabalhos da Câmara e dos que estiverem a seu cargo, apresentando-o na última sessão do ano legislativo. Tem que apresentar esse relatório dos trabalhos. 17. Convocar sessões extraordinárias, em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita aos vereadores com antecedência mínima de 24 horas. Grife aí. Se tiver em sessão, tudo bem. Agora, se não estiver em sessão, tem que ter pelo menos 24 horas de antecedência. Tá? Uma comunicação pessoal e escrita aos vereadores. Inciso 18. Deixa eu grifar aqui também convocação extraordinária, só para... Pronto. Comunicar a cada vereador por escrito com antecedência mínima também de 24 horas. Convocação extraordinária da Câmara no período de recesso, feita. Quem estudou comigo aí para Mauá, lembra que isso aqui era uma bagunça, né? Era trocado. Aqui, pelo menos, é tudo igual, 24 horas. Feita pelo prefeito, pelo presidente ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores. Então, essas solicitações, tá? Mas cabe ao presidente fazer essa convocação, essa comunicação, né? Então, seja durante a sessão legislativa que a gente viu de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, nós vamos ter essa convocação extraordinária na sessão ou, se for fora da sessão, 24 horas de antecedência. Agora, se estivermos no recesso, no mês de julho por completo, ou no mês de dezembro, a partir do dia 16, e no mês de janeiro por completo, também a convocação tem que ser por 24 horas de antecedência, desde que haja essa solicitação pelo prefeito, pelo próprio presidente ou a requerimento da maioria dos vereadores. Inciso 19. Nomear os membros das comissões especiais de vereadores e de inquérito. 20. Promover a equitativa distribuição dos direitos e vantagens concedidas aos vereadores, respeitadas as peculiaridades dos membros da mesa diretora. 21. As representações da Câmara dirigidas aos poderes da União e do Estado. E 22. Assinar os papéis do expediente. Artigo 14. É vedado ao presidente opinar ou apresentar sugestões sobre matéria em debate, exceto para orientar a discussão. Então, ele fica só organizando os trabalhos. Artigo 15. O presidente ou seu substituto só terá voto, olha a situação de voto dele, na eleição da mesa diretora, inciso 1. Inciso 2. Quando a matéria exigir para sua aprovação quórum de maioria absoluta ou de 2/3, aí ele precisa participar. E inciso 3. Quando houver empate em qualquer votação em plenário. Esse artigo 15 é importantíssimo e vou grifá-lo por completo. Fazer uma esquematização boa dele. Artigo 16. Ao presidente é facultado o direito de apresentar proposição à consideração do plenário, mas, para discuti-la, deverá afastar-se da presidência enquanto se tratar do assunto. Então, ele pode apresentar, sim, projetos, porém, para discutir o seu projeto, ele tem que sair da presidência e o seu substituto ocupá-la. Parágrafo único. Se o presidente afastado do seu cargo participar de debate de qualquer proposição, somente poderá reassumi-la após a votação da matéria em questão. Então, ele não pode ir lá falar e voltar. Tem que esperar a votação para depois assumir a presidência de novo. Seção 4 dos vice-presidentes. Artigo 17. O primeiro vice-presidente só assumirá a presidência da Câmara quando o presidente estiver licenciado ou, no caso de vacância, enquanto não for eleito o sucessor, como estabelece o parágrafo 9º do artigo 6º.
né? Não é porque saiu o presidente, por exemplo, faleceu, que o primeiro vice já ocupa a cadeira imediatamente. Tem que haver a eleição para o presidente, tá? Mas aí, temporariamente, o primeiro vice fica lá na cadeira. Artigo 18. Se o presidente não tiver comparecido à hora aprazada para o início dos trabalhos, o primeiro vice-presidente o substituirá durante a ausência. Artigo 19. Para os mesmos casos previstos nos artigos anteriores, o primeiro vice-presidente será substituído sucessivamente pelo segundo vice, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário. Já havia antecipado isso. Seção 5 dos secretários. Artigo 20. Ao primeiro secretário compete. Grife aí, primeiro secretário. As atribuições do primeiro secretário são interessantes. Vou logo grifar aqui do segundo também no artigo 21. Inciso 1. Substituir o segundo vice-presidente em suas faltas, ausências, impedimentos e licenças. Inciso 2. Verificar e declarar a presença dos vereadores nos casos previstos no regimento. Olha aí quem é que fica fiscalizando a presença. O primeiro secretário. Inciso 3. Ler no início do expediente a súmula do expediente da mesa, petições e ofícios dirigidos à Câmara, indicações e requerimentos dos vereadores, projetos e demais papéis sujeitos à deliberação e ao conhecimento da Câmara, quando solicitado. Então, fazer a leitura de tudo que está lá presente no expediente. Essa palavra expediente vamos trabalhar melhor quando tratarmos das sessões mais para frente. Inciso 4. Assinar os autógrafos, atos da mesa diretora, resoluções da Câmara e decretos legislativos. Também ele participa dessas assinaturas. O que cabe ao segundo secretário? Artigo 21. Ao segundo secretário compete, inciso 1, substituir o primeiro secretário em suas faltas, ausências, impedimentos e licenças. 2. Anotar o tempo e as vezes em que cada vereador ocupa a tribuna, fazendo as devidas comunicações ao presidente. Então, fiscalizar o andamento junto com o presidente. 3. Assinar os autógrafos, atos da mesa diretora, resoluções da Câmara e decretos legislativos, porque ele faz parte da mesa, então ele faz essas assinaturas também. Inciso 4. Apurar o voto de cada vereador mediante chamada nas verificações de votação e quando se tratar de votação nominal. Então, quem apura a votação é o segundo secretário. É uma atribuição específica, né? Inciso 5. Contar os votos em todas as votações e fornecer o resultado ao presidente. O primeiro secretário faz a fiscalização de quem está no plenário. Agora, como foi a votação, cabe ao segundo secretário, né? Inciso 6. Auxiliar o presidente na apuração das eleições previstas neste regimento. Artigo 22. Na falta, impedimento ou ausência dos secretários, o presidente convocará substitutos entre os vereadores até a presença dos titulares. O bom aqui é que os vice-presidentes, em tese, não têm atribuições específicas. Eles só trabalham quando precisam substituir o presidente. Agora, o primeiro secretário e o segundo, não. Eles já têm definições aqui que a gente viu nos artigos 20 e 21. Beleza? Seção 6, para finalizarmos. Da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Artigo 23. Todo projeto, depois de apresentado ao plenário, será enviado à Secretaria de Assuntos Jurídicos para se pronunciar em caráter eminentemente técnico, dentro do prazo de 10 dias úteis, prorrogável por igual tempo, se necessário, após autorização do respectivo secretário, sendo seu pronunciamento juntado ao processo para conhecimento das comissões ou do plenário. É praticamente o que eu faço aqui. Aqui na Assembleia do Maranhão, né? É a assistência à tramitação dos projetos, verificar se está na validade constitucional e legal permitida pela nossa legislação em vigor. Então, memorizar que são 10 dias úteis para essa manifestação. Parágrafo 1º. Excetuam-se do previsto do caput os projetos de lei de diretrizes orçamentárias do plano plurianual e da proposta orçamentária. Então, dos projetos de orçamento, não precisam desse parecer em 10 dias. Então, PPA, LDO e LOA. Parágrafo 2º. Se no prazo referido no caput deste artigo a Secretaria de Assuntos Jurídicos deixar de emitir seu pronunciamento sem motivo justificável, a Presidência promoverá a responsabilidade na forma do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos
e determinará por si ou a pedido de vereador a tramitação do projeto, independentemente daquele pronunciamento. Manda para frente, mas vai apurar por que houve esse atraso, né? Parágrafo 3º. Os projetos de código ou de qualquer natureza poderão, a critério do presidente, mediante pedido justificado da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ter dilatado o prazo a que se refere o caput deste artigo. Então, quando for um projeto mais robusto, pode pedir um prazo maior. Artigo 24. Qualquer proposição que se refira à matéria de interesse imediato ou em risco de perder oportunidade com ou sem parecer das comissões competentes, mas com o pronunciamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos, poderá ser pautada e discutida para a ordem do dia da sessão seguinte, se requerida a sua inclusão pela maioria absoluta dos vereadores. Aí acelera mais a tramitação, né? Mesmo que as comissões não tenham dado pareceres. Parágrafo 1º. O presidente deverá providenciar a distribuição de cópia referente à matéria aos vereadores pelo menos 48 horas antes da pautação. Botar para votação. Poxa, o negócio é urgente e ainda quer acelerar mais do que isso, tem que garantir pelo menos que os vereadores conheçam da matéria. Então, 48 horas no mínimo antes. Parágrafo 2º. O previsto no caput deste artigo não se aplica aos projetos de emenda à lei orgânica, não pode, tem que ter parecer da comissão, de lei complementar e de regimento interno, e suas alterações que deverão seguir a tramitação ordinária. Não pode ter essa urgência toda. Deixa eu grifar também que isso aqui é importante. Parágrafo 3º. O previsto no caput não se aplica caso exista outra proposição anterior. Aqui está sendo pautada tratando sobre o mesmo assunto, que deverá ser anexada nos termos do artigo 108. Então, poxa, já está uma em andamento. A outra vai ser pautada na frente dela? Não. Vai ser anexada àquela que já está em andamento mais tempo. Parágrafo 4º. Cada vereador poderá ter apenas uma propositura de sua autoria pautada por mês nos termos do caput. Olha que maravilha. Por mês, cada vereador pode ter uma matéria em regime de urgência aqui, que a gente viu, mais acelerado, né? Então, isso aqui, vou botar aqui uma matéria por vereador por mês. Essa periodicidade é importante lembrar, tá? Pronto, finalizamos o capítulo 1, que trata da mesa diretora, dentro desse título 2. Nos vídeos seguintes, trabalharemos com o capítulo 2 sobre as comissões, e aí nós teremos uma longa conversa, porque aqui nós temos muitas disposições. Beleza? Vamos fazer mais uma pausa, no vídeo seguinte a gente retoma. Forte abraço e aguardo você no nosso curso. Daqui para frente, só lá no site ead.lexconcursos.com.br. Forte abraço, um excelente estudo e que você possa atingir a sua aprovação, mesmo que não estude comigo, não tem problema algum, estude nesse ritmo aqui que você vai conseguir. Valeu, forte abraço e até mais.